Estamos no ar com mais um episódio do Entre Nós, aqui com a doutora Márcia Schmidt. Doutora Márcia, que é psiquiatra com mais de 20 anos de atuação neste segmento tão importante da área da saúde, que é a psiquiatria, que é a questão da saúde mental. E desta vez nós vamos trazer um tema difícil, mas extremamente necessário. Quando a vida perde o sentido, o que a gente pode fazer? Quando a vida parou de brilhar, quando o mundo parou de ser colorido, quando a gente pensa que não tem mais saída, a gente vai falar sobre isso. Por isso, fique aqui conosco no Entre Nós. Olá, eu sou a jornalista Francine Silva e eu tenho a alegria de falar hoje com a médica psiquiatra Márcia Schmidt sobre um tema que pesado, de um lado, mas extremamente necessário, doutora Márcia, que é quando a gente perde o sentido, a vontade de viver, quando a gente se pergunta por quê? Por que estar aqui? Que pode ser uma depressão, pode ser uma situação pontual que daqui a pouco gerou. Mas, doutora Márcia, como que tu tá recebendo isso no consultório? Vem aumentando essas pessoas que chegam e dizem: eu não tenho mais sentido para viver, não sei por que eu tô fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui. Como lidar com essa afirmação tão difícil de ouvir e que eu tenho certeza que também é difícil para essa pessoa, para ela falar. Muito obrigada por estar aqui, doutora Márcia. Eu que agradeço, Francine. E é um tema tão importante e cada vez mais incidente dentro do consultório. Existem muitos motivos, muitas causas que levam o paciente a não se sentir mais pertencente do mundo, a não estar mais motivado em viver. E essa análise do que está acontecendo em cada caso é muito importante. Nós sabemos que o número de suicídios só aumenta, principalmente entre os jovens. Existem 2 picos, inclusive, né? Eu vou começar trazendo esse dado, que é entre 15 e 25 anos, portanto, entre pessoas muito jovens e depois dos 60 anos. Se nós formos fazer um estudo das 2 fases da vida onde o suicídio ele é mais incidente, é na juventude e depois na terceira idade. Não que não possa acontecer em qualquer momento, exatamente, mas são os 2 pontos de maior incidência. E tem um motivo para isso, doutora Márcia? Claro que a gente não pode falar, né, um motivo específico. Sim, o início da vida adulta, todas as dúvidas, as incertezas, muitas vezes os transtornos que aparecem já na adolescência, por isso o início ali aos 15 anos, e a dificuldade, às vezes, das famílias olharem para esse jovem, encaminharem para tratamento, faz com que, muitas vezes, um transtorno não seja tratado e ele evolua para a vida adulta. E com todas as demandas, quando um jovem entra na vida adulta, as escolhas que ele precisa fazer, o posicionamento diante da vida. Então, é uma fase muito delicada, esse período de introdução à vida adulta. E as pessoas 60 a mais, seria esse medo do que está por vir. Do futuro, né? Aí entra o início de uma aposentadoria, né? Essa parte da diminuição do trabalho, onde as pessoas já não se sentem tão importantes como se sentiam, às vezes doenças associadas também, não só doenças mentais, mas doenças clínicas. Então, são muitos os contextos que nós precisamos analisar. Mas essa queixa, infelizmente, é cada vez mais comum no consultório. Por um lado, doutor, é bom porque as pessoas estão procurando ajuda. Conseguem perceber, não, eu não tô legal, eu tô tô com pensamentos suicidas, ou enfim, não vejo mais motivo da vida, né? Não vejo mais alegria na vida. Por um lado, é importante porque essas pessoas estão procurando. Mas, para aquelas pessoas que estão ao redor, doutora, e escutam que a pessoa tá
tá, ai, quero terminar com a minha vida, enfim. Dizer que não é só mimimi, que é só, amanhã tu vai estar melhor, dorme que tu vai ficar melhor. A gente tem esse costume de invalidar o Sim. sentimento da outra pessoa. Quando que a gente tem que ficar com sinal de alerta quando uma pessoa diz que não quer mais viver? É muito importante, Francine, essa tua colocação, esse teu questionamento. Porque muitas pessoas, quando falam que não querem mais viver, não querem mais estar aqui, elas não são levadas a sério. Inclusive tentativas de suicídio. Nós sabemos, através dos estudos, que a maioria das pessoas que tentam haver suicídio vai tentar novamente. E a maioria acaba tendo alguma forma de êxito ou alguma complicação, porque a segunda ou terceira tentativas, cada vez elas se tornam mais graves. Então, as famílias, os amigos, a sociedade precisa ficar atento a essas falas, mas principalmente no âmbito familiar, aonde mais surgem esses comentários e as mudanças de comportamento. Uma pessoa, quando está pensando em suicídio, ela deixa sinais, seja através de atitudes ou de comentários. Muitas vezes trazendo situações de planejamento, organização da vida, coisas que ela não fazia antes no sentido de uma despedida. Então, toda fala, ela deve ser considerada, no sentido de descrença em relação à vida, de falta de vontade de viver, de muito sofrimento. Eu te pergunto, doutora, porque como uma parte significativa, assim, dos números são adolescentes, normalmente a gente pensa ou que é fase, ou, ele tá querendo chamar atenção. Como perceber que não é para chamar atenção, ou que daqui a pouco não é um vitimismo, ou mesmo se for um vitimismo, que precisa ser procurada ajuda para tratar a razão, né? Mas como fazer com que os pais, amigos, próximos, avós, consigam perceber que não é só um aborrecente, como costumam falar? A mudança de comportamento. Sempre o mais importante é nós observarmos, e isso não só na adolescência, mas também na fase adulta, na terceira idade, a mudança de comportamento. Quando uma pessoa não está bem, quando ela apresenta, seja um quadro depressivo, seja um transtorno de personalidade, quadro de dependência química, enfim, que muitas vezes está associado, né, ao suicídio. Essa pessoa, ela começa a apresentar mudanças no comportamento. Quando ela começa a pensar em suicídio, quando existe um agravo da doença, esse pensamento, o suicídio é a solução dos meus problemas. E começa os sinais a aparecerem. Essa pessoa, conforme eu comentei antes, apresenta atitudes de despedida em relação à vida. Ela pode até mesmo inicialmente melhorar o seu humor, mascarando um quadro de melhora, mas não é uma melhora, é uma decisão tomada. E a pior decisão possível, que é a decisão pela interrupção da vida. Mas muitas vezes o paciente, ele decide, não comete naquele dia, naquela semana, e às vezes nem naquele mês. Mas é muito importante que as pessoas próximas percebam que um comportamento, quando ele muda, ele precisa ser analisado. É aquele jovem que muitas vezes também se isola, que começa a apresentar muita dificuldade escolar, que tem alterações, às vezes, no apetite, no sono, no jeito de ser. Quando ele começa a procurar, às vezes também, isso é muito comum, e as famílias têm que ficar atentas, meios de cometer o suicídio, pesquisas em relação a isso. Quando busca ou encomenda substâncias, algumas que, infelizmente são vendidas, não deveriam ser, Francine, mas são vendidas pela internet ou até mesmo em agropecuárias. Então, deveria existir um controle mais rígido em relação a isso, porque muitos venenos não poderiam ser comercializados da forma como eles são, para quem desejar buscar em um balcão ou fazer uma encomenda na internet.
né? Porque existem pesquisas em relação a isso. E o suicida muitas vezes vai atrás de maneiras de fazer isso. Muitas vezes abusando de medicamento, utilizando alguma arma. E eu saliento sempre a questão do carro, porque o carro é uma arma que está muito próxima a nós. E muitos acidentes que acontecem no trânsito não são acidentes, são suicídios. E como fazer, doutora, para que esse pai, enfim, ou até o filho que está vendo seu pai e sua mãe mudar de comportamento ali depois, já na idade mais avançada, como fazer essa pesquisa, como as pessoas que estão em volta conseguem, sem, digamos assim, tirar a liberdade daquela pessoa, né? O direito dela de estar vivendo daquela forma. Como assim? Como eu vou acompanhar o que meu pai ou minha mãe estão pesquisando? Eles já têm mais de 60, moram, enfim, moram em outra casa. Como a gente pode fazer essa vigilância, doutora? Essa vigilância. Porque tem, às vezes, aquele que não quer, num primeiro momento, procurar um atendimento, não aceita, né, um acompanhamento, ou mesmo uma conversa com o seu médico de referência. Como que a gente pode, doutora, fazer isso? A gente que está aqui em volta e vê algum amigo, parente se apagando o seu brilho, né? Francine, muitas vezes o paciente não consegue buscar ajuda, não tem forças para isso. Principalmente se ele estiver já num estágio mais avançado de um quadro depressivo, por exemplo. Mas o diálogo sempre é a melhor opção, até mesmo para nós entendermos o que está acontecendo com essa pessoa. Conversar e até abordar o tema. O suicídio, ele é sempre um mito. Ele nunca é abordado diretamente, mas deveria ser. E eu sempre faço isso no consultório. Claro, no decorrer de uma entrevista, quando eu sinto que é oportuno, mas dependendo do sentimento que o paciente nos passa, as nossas dúvidas, sempre a situação de um pensamento, de uma ideação ou planejamento suicida, ele é abordado. E isso é muito frequente. É muito frequente. Nos depararmos como profissionais que o paciente já tem um planejamento prévio ou que já realizou outras tentativas, e as tentativas prévias, elas sempre são sinalizadores de agravo. Conforme eu comentei anteriormente, um paciente que realiza uma tentativa de suicídio, muitas vezes realiza outras, ele não para na primeira. A história familiar de suicídio também ela é muito importante, porque existe uma genética relacionada a isso. Como tem do alcoolismo, também tem do... Sim, né, dos transtornos de humor, os quadros de dependência, né, então são muitos os fatores que estão relacionados ao suicídio. Por exemplo, os homens, eles cometem mais suicídio e as mulheres tentam mais vezes. Os homens, eles têm, em geral, mais sucesso porque eles tentam de uma maneira, em geral, sempre mais intensa, mais agressiva, envolvendo armas ou envolvendo, enfim, atitudes que são mais graves. A gente muitas vezes se depara com notícias onde diz assim, uma pessoa foi encontrada em cima do prédio, daí teve que, os vizinhos, né, enfim, né, os populares chamaram a polícia, daí fizeram toda aquela intervenção, conseguiram, então, fazer com que naquele momento a pessoa não atentasse contra a sua própria vida, né? A gente vê isso também em pontes, enfim, nas estradas, Sim. né? Essa pessoa que tentou, a gente tem que fazer uma vigilância constante, um tratamento constante. Constante, porque, Francine, uma pessoa que apresenta um risco de suicídio, uma ideação suicida, bastante evidente, como num caso como esse, a pessoa foi resgatada. Até que ela estabilize, ela precisa de vigilância 24 horas, ela não pode ficar sozinha, porque se ela ficar, na maioria das vezes, o que acontece? Uma nova tentativa. E isso pode acontecer dentro de um banheiro, dentro de um quarto, não necessariamente na parte externa.
Então, um paciente que se apresenta nessa condição, ele precisa realizar um tratamento acompanhado, né, não só medicamentoso, psicoterapêutico também, e ele precisa ser acompanhado até estabilizar. Muitas vezes, quando a família não consegue fazer esse suporte, é uma situação de uma internação. De uma internação Sim, por conta disso. sim, o risco de suicídio é uma das principais causas de internação psiquiátrica, porque ele é um problema muito grave, muito iminente, e às vezes o paciente ou ele não aceita tratamento, uma hipótese, ou às vezes a família não tem condições de fazer um suporte 24 horas. E tem alguma coisa, doutora, além daqui a pouco da genética, enfim, mas tem algo que a senhora percebe que está fazendo com que a gente tenha um número ainda maior de suicídios ultimamente? A gente sabe que desde que a imprensa começou a divulgar, né? Antes a gente não divulgava, agora como imprensa se divulga por entender que a gente precisa noticiar para que isso se torne uma questão de saúde pública, né? Doutora, tem alguma epidemia, tem algo acontecendo na nossa sociedade hoje que não é só a questão genética, que não é só daqui a pouco uma questão pontual, mas que está aumentando esse número de suicídios no Brasil, né, aqui no nosso estado? A gente sabe que desde que a imprensa começou a divulgar a questão do suicídio, também como uma forma de alertar, entender que isso é uma questão de saúde pública, né? Mas tem algo além das famílias que está fazendo com que aumente os casos de suicídio? Sim, Francine, o suicídio, ele é um problema mundial e de característica multifatorial. No momento, eu vou salientar uma condição que tem me chamado muita atenção pela gravidade e pelas consequências, que é o jogo patológico. O jogo patológico, ele vai muito além do prazer de jogar, de fazer algumas apostas, que são tão comuns hoje na internet. O jogo patológico é uma condição na qual o paciente começa a jogar e ele perde o controle. Todo o tempo que ele dispõe, fora os seus compromissos essenciais, ele está buscando alguma forma de jogar. E isso se torna algo realmente compulsivo, tanto que caracteriza uma dependência. E uma dependência muito crescente e muito grave, e de difícil tratamento. Porque a forma como hoje as pessoas jogam, ela é extremamente acessível. Não é mais indo em bingos, cassinos, com apostas em cavalos, como acontecia muito, jogos de carta, ela está na palma da mão. E o paciente, ele joga sozinho. Dentro do quarto, em casa. Simulando qualquer situação de jogo, mas ele está ali. No momento que ele está com o celular, a tentação de jogar, para quem apresenta esse transtorno, é muito grave. Tanto que o paciente que faz um tratamento para jogo patológico, ele tem que se afastar de qualquer forma de acesso à internet, à rede, porque o risco de recaída é muito grande. E qual é a condição que leva um paciente que tem esse transtorno do jogo patológico a cometer o suicídio? O endividamento. Porque ele acontece de uma forma muito grande, expressiva e rápida. Como os jogos funcionam? Todo tipo de jogo. Quem acessa começa a ganhar, começa a sentir o prazer daquele dinheiro rápido e fácil. E começa a pensar em soluções para a sua vida com aquele dinheiro. E isso se torna muito tentador. Apostar, de repente, R$5.000 e ganhar 50 é algo, para quem tem um transtorno como esse, muito extraordinário. Né? Existe muita adrenalina envolvida, dopamina, enfim, sensações extremamente prazerosas. Só que isso é um crescente e vai chegar um ponto onde ele vai começar a perder e perder também cada vez mais. Porque os jogos são programados para isso, nós sabemos. São jogos de azar, né? De azar, né? E o paciente, ele sempre pensa que vai recuperar esse valor e muito mais. Na próxima vez, né? Da próxima vez. E aí vai gerando um endividamento que leva ao desespero.
E dentro desse quadro de desespero e de vergonha de falar para as pessoas e de mesmo procurar ajuda, o suicídio se torna uma solução. A pior solução que uma pessoa pode tomar, mas em casos como esse, de grandes endividamentos, e a gente já viu isso acontecer muitas vezes na nossa sociedade, então é uma condição, sim, que tem crescido de uma forma bastante grande. E tá crescendo em todo, exponencial, né? E universal, desde camadas mais vulneráveis, né? Da população mais pobre, até aos aos mais afortunados, assim, porque o vício ele acaba se espalhando, só vai aumentando o tamanho da dívida. Francine, isso é muito preocupante. As formas de jogo, os tipos de jogos, a facilidade de acesso e a dependência realmente em todas as classes sociais e todas as idades. Porque o jogo ele está disponível até mesmo para adolescentes que começam a jogar. E vão criando esse hábito, vão desenvolvendo essa dependência até atingirem realmente consequências assim catastróficas. A senhora já percebe no consultório pacientes chegando por causa de endividamento de plataformas de apostas? Sim, muitos casos assim. Pessoas desesperadas, muito envergonhadas, deprimidas, sem objetivos mais na vida, e aquela situação inicial que a gente trouxe quando a vida perde sentido, e muitas vezes a causa que está por trás disso é uma condição de jogo patológico. Muitas vezes também com outros quadros de dependência química associada, transtornos de ansiedade, enfim, outras comorbidades que estão dentro desse quadro de dependência, porque a dependência dificilmente ela vem sozinha, tanto a dependência de jogos quanto a dependência química. Na maioria das vezes existe uma comorbidade associada. E como fazer, doutora, para a gente se blindar, né? De não ficar refém de uma situação que pode vir a se tornar uma bola de neve e ao ponto de nós ou alguém da nossa família pensar num suicídio por conta dessa... enfim, assim, por conta de não ter conseguido parar na hora que deveria parar. Ou não deveria nem ter começado. Sim. Em relação aos jogos, também existe uma alteração de comportamento muito grande. Quando uma pessoa começa a jogar de forma abusiva, ela se ausenta de outras partes da vida. Seja o relacionamento, seja os estudos, seja o trabalho, e ela vai ficando cada vez mais reclusa para aquele comportamento. Então, existe uma ausência de convivência com as outras pessoas. É aquele paciente que cada vez ele se ausenta mais da vida social, às vezes apresentando falta, seja na faculdade, seja em relação a cursos, ao próprio trabalho, começa a deixar de trabalhar para jogar. E então o jogo, como toda dependência desenvolvida, acaba dominando a vida do paciente. Então, o sinal mais evidente é a mudança comportamental. Doutora Márcia, a importância de hoje a gente divulgar sobre suicídio, né? Antes era visto como um mito, antes tinha-se a impressão que a gente não podia divulgar, né? Ou noticiar a imprensa. Eu, como jornalista, a gente não podia noticiar porque outras pessoas poderiam seguir esse mesmo, né? Ter a mesma ideia ou entender que também poderia. Sim. A importância, doutora, de entender que temos que, sim, noticiar, temos que falar sobre suicídio. O suicídio, ele precisa deixar de ser um mito. Por muito tempo, a imprensa, ela não divulgou, ela não abordava diretamente o suicídio, principalmente quando alguém muito famoso cometia. O que acontece hoje, e é muito importante isso, essa abordagem mais direta, inclusive com campanhas de conscientização, como o Setembro Amarelo e mais recentemente o Janeiro Branco, que são 2 meses onde o suicídio ele é abordado pelas pessoas que trabalham com saúde mental
no sentido de promoverem palestras, campanhas de conscientização e um falar abertamente sobre esse tema. É importante, doutora, falar. A gente não Sim. pode colocar... Não. Se já teve um caso na família, é importante que a gente tenha isso. Ó, já teve um caso, temos que ficar atentos. Quantos casos nas famílias não eram contados? Sim, eram escondidos. E as famílias também não permitiam esse registro, muitas vezes através dos atestados de óbito, que é um dos motivos pelos quais os índices de suicídio, eles são subestimados em todo o mundo. Na verdade, os índices, infelizmente, eles são maiores, porque muitos acidentes, principalmente aqueles acidentes onde não existe uma explicação para isso, colisões frontais, acidentes muito inesperados, em grande parte são suicídios. E como, doutora, fazer com que a gente, como sociedade, consiga brecar esse aumento, né? Acredito que passando pela essa questão da importância de se falar, de buscar atendimento, mas eu também gostaria de te perguntar, doutora, uma pessoa que tenta suicídio, tentou, foi frustrado, ela pode voltar a ter uma vida com sentido? Sim, com certeza, Francine. A busca pelo tratamento, ela é fundamental. Porque o pensamento de interrupção da vida, ele evidencia alguma forma de sofrimento psíquico. Na maioria das vezes existe alguma patologia por trás desse sentimento e dessas tentativas. A depressão, o transtorno bipolar, as dependências químicas e o transtorno borderline de personalidade são as principais patologias relacionadas às tentativas de suicídio. Então, quando um paciente apresenta esse pensamento, quando ele planeja, quando ele tenta o suicídio, quando ele deseja morrer, é porque é algo realmente muito profundo dentro dele. Precisa ser abordado, precisa ser tratado, seja com medicamento, com psicoterapia. O controle também familiar, o apoio familiar, ele é muito importante, porque muitas causas podem levar uma pessoa a se desesperar, a não se sentir mais pertencente ao mundo e ver o suicídio como uma solução desse sofrimento. E existe, então, doutora, uma forma de, pensando aqui pelas famílias, que daqui a pouco pensam, já fiz de tudo, mas a gente tem que acreditar que existe cura. Eu posso falar que é cura? É uma cura para que ele não procure um suicídio? Existe uma prevenção, né? Quando uma pessoa não se sente bem, quando as pessoas ao seu redor também percebem essas alterações de comportamento, uma avaliação médica, uma avaliação psicológica também, porque os psicólogos, eles são capacitados para identificar os riscos de um paciente de cometer suicídio e encaminhar para um tratamento psiquiátrico conjunto. Porque o suicídio é uma situação onde é possível tratar o desejo, o pensamento. Existem remédios que têm uma relação muito direta com o pensamento suicida. O carbonato de lítio é um medicamento já antigo na psiquiatria, mas que ele apresenta uma ação anti-suicida, muito mais até do que os antidepressivos. Então, existem medicamentos que eles atuam na ideação, no impulso do suicídio, porque nós temos que entender que esse ato de suicídio, ele também vem naquele dia em que o paciente decide fazer. Então, ele envolve impulsividade, ele envolve um pensamento que naquele dia o paciente define que ele vai executar, pelos mais variados motivos. Então, se for possível tratar esse impulso, tratar esse pensamento, o paciente não vai cometer o ato. E, doutora, além do suicídio que a pessoa comete ou tenta cometer, a gente vê também um aumento do suicídio seguido de homicídio, ou de homicídio seguido de suicídio, né? Que a pessoa não vê mais futuro na sua vida e
entende que tem que levar as outras junto, né? A gente já viu de pai provocar um acidente de carro onde matou seu próprio filho e acabou morrendo também, porque, na verdade, o pai ali estava numa situação, não via alternativa e carregou junto consigo outra pessoa, no caso, o filho. Isso, doutora, também é comum? Acontece, Francine, o suicídio individual, ele é mais incidente, mas acontece situações onde o paciente ele se sente tão fora da realidade que ele está vivendo, que o fato dele cometer aquele suicídio e levar a família junto é como se fosse uma solução daquele momento que ele está passando. É capaz dele até pensar que não está fazendo mal. Francine, muitos pacientes que cometem suicídio, eles estão num estado que nós chamamos de estado psicótico, aonde ele sai da realidade, aonde ele tem planejamentos, ideias e até mesmo desejos futuros que nós não compreendemos por que isso aconteceu. E às vezes escolhe algumas pessoas dentro da família para que, por exemplo, dentro de um carro, né, ele cometa esse ato e as pessoas acompanhem. Então, as alterações comportamentais de uma pessoa dentro de uma família, quando elas são notadas, elas são observadas, elas precisam ser levadas a sério. Quando uma pessoa começa a ter atitudes diferentes, que antes ela não tinha essas atitudes, aonde ela dá a ideia de despedida da vida, aonde ela começa a ter hábitos que antes ela não tinha. É muito importante que um familiar, um cônjuge, um amigo, converse com essa pessoa, tente entender o que está acontecendo na vida dela. Porque muitos são os motivos que podem levar uma pessoa a planejar o seu suicídio e até mesmo de uma outra pessoa junto, conforme nós estamos falando. De uma certa forma, doutora, o fato dela ir demonstrando sinais é o ponto... no caso, é assim, é o bote salva-vidas, né? Que aquela pessoa tá dando para o familiar que tá em volta. Ó, eu tô dando sinais. Tô dando sinais. Sim. Né? Então, é interessante por isso, porque não é, acordei no dia e hoje eu vou tirar minha vida, né? Ela vai dando sinais ao ponto, como que, ao mesmo tempo que ela tá decidida que ela quer, ao mesmo tempo ela tá dando sinais para dizerem, me tira disso. Ela está pedindo ajuda. Todo suicida, de alguma maneira, ele pede ajuda. Muitas vezes, esse pedido, ele não é interpretado da maneira correta. Mas existem indícios. Os casos de suicídio, muitas vezes eu trato familiares, né, de pacientes que cometeram suicídio e fica uma culpa muito grande dentro das famílias. Então, o adoecimento de uma pessoa muitas vezes leva o adoecimento de outras por esse ato cometido, porque é uma morte que desestrutura todo o engajamento familiar, porque ela não é natural, Francine. Então, as pessoas, elas se sentem culpadas, elas começam a revisar mentalmente as falas que essa pessoa teve, as atitudes, e que não houve um tempo hábil para isso ser abordado. Então, esses sinais, eles são bastante evidentes. Só que muitas vezes eles são subestimados, porque a pessoa está trabalhando, ela é funcional, ou ela está estudando, ela consegue ainda, enfim, sair, se divertir, mas não, Francine, essa fala de desistência da vida, ela tem que ser levada muito a sério. Porque nem sempre é um paciente que está numa cama que vai falar isso, que está deixando de fazer as coisas. Então, nós não podemos nunca subestimar quando esse assunto aparece ou quando atitudes, assim que nos lembram a despedida, elas também podem surgir. Às vezes até na forma de homenagem. Isso pode acontecer quando uma pessoa começa a homenagear outras. É uma forma, às vezes, de despedida também e nós não nos damos conta. Eu já vi situações assim que os familiares trouxeram que a atitude, né, do suicida foi de fazer homenagens às pessoas da família.
Como tratar, doutora, esses que ficaram, né? É muito difícil, porque todo suicídio gera muita culpa. Culpa no cônjuge, entre os amigos, entre as pessoas que convivem, né? Que conviviam com essa pessoa. E isso é muito pesado. Até mesmo a própria cena, né? A própria cena Sim, também, dependendo de como for. Tem casos onde a pessoa, ela opta por uma morte justa, né? Para impactar aquelas pessoas que estavam ali em volta também, né? Para que seja vista por a primeira, saberia quem ia ver. E como, né? Como fazer com que esses familiares consigam ter um desfecho diferente do que esse familiar teve. sim, isso é um fato que é muito importante nós falarmos, Francine, porque o suicídio dentro de uma família muitas vezes leva ao suicídio de outra pessoa. Um adoecimento leva a outro. Então, essa família enlutada por um suicídio, ela precisa ser tratada. As pessoas mais próximas, elas precisam ser ouvidas. O tratamento de psicoterapia ele é muito importante para que elas consigam lidar com esse fato, com essa culpa que não é culpa delas, mas elas assim se sentem, né, culpadas. E essa situação, ela merece uma atenção e uma reflexão bem grande sobre isso, sabe? Por quê? A história do suicídio ela tem um traço familiar que envolve não só genética, mas também comportamento. A gente precisa, doutora, dentro das famílias, essa vigilância. E como sociedade, existe algo como uma política pública ou uma questão de saúde pública, onde essas famílias poderiam também se sentirem acolhidas, né? A gente tem o CVV, né? O Centro de Valorização da Vida, que Sim, faz sim. um trabalho impressionante, assim, muito importante. Mas como a gente deveria, como sociedade, trabalhar a questão do suicídio, ter daqui a pouco uma política pública para isso? Sim, existem campanhas, mas elas ainda são pequenas em relação à necessidade e à importância desse tema. Políticas públicas deveriam sim existir de uma forma mais abrangente, inclusive abordando entre os jovens esse tema, abertamente. O suicídio, ele não pode ser visto assim como um mito, como algo que não pode ser falado. E foi entendido assim durante muito tempo. Mas isso não pode mais ser guardado. É um problema tão sério que ele precisa de uma abordagem bastante eficaz. O CVV, número 188, é um atendimento 24 horas que qualquer pessoa pode acessar. Existem muitos voluntários que trabalham na orientação das pessoas que apresentam não só risco de suicídio, mas uma situação de desespero, de tristeza, que elas precisam justamente falar, desabafar. São pessoas treinadas para isso e que vão dar esse suporte, porque quem está em desespero, em primeiro lugar, ele precisa de um suporte, de uma proteção, de uma palavra, de alguém que o escute. E o suicídio muitas vezes é um ato de desespero e é um ato de solidão. Em geral, são pessoas com um comportamento mais solitário, que se sentem aprisionadas, encurraladas dentro de um sofrimento psíquico e que elas veem o suicídio como uma solução desse sofrimento, uma solução rápida desse sofrimento. E é algo que atinge muito os nossos jovens, né? Muito, muito. A solidão que as redes sociais às Sim, vezes sim, permite que a gente sim. viva muito mais, por mais que esteja rodeado de pessoas online, mas tu ali, tu se sente sozinho, né? Tu não tem esse vínculo de comunidade, Sim. né? E quando um adolescente ele se isola, nós não podemos ver isso simplesmente não. Isso é um sintoma da adolescência. Uhum. Os pais precisam estar muito atentos a isso, porque esse isolamento muitas vezes ele reflete uma condição de desconforto consigo próprio, com seu corpo, com a sociedade, o que pode levar
né, ao surgimento de transtornos, seja de personalidade ou outras patologias dentro da psiquiatria, ou a busca pelo uso de substâncias. Enfim, são muitas condições que pode levar com que um jovem em sofrimento busque para se aliviar, para se sentir melhor. E entre essas condições, o pensamento suicida ele pode surgir. E, doutora Márcia, está surgindo até nas nossas crianças, né? Sim, sim. O suicídio ele existe até mesmo dentro da infância, infelizmente. É uma situação que a gente não imagina, né? Com toda a beleza, toda a vida que é a infância, que uma criança possa pensar em suicídio. Mas eu já tive pacientes, sim, que já me relataram o desejo de não estar mais aqui, de não estar presente. Não é uma fala direta de suicídio, mas são atitudes que nos chamam muita atenção, são muito graves e que elas podem evoluir, sim, para uma tentativa. E por isso, doutora Márcia, questão da vigilância dos pais ou do cuidador, enfim, a mesma coisa, a vigilância dos filhos em relação aos pais mais velhos, né? Que tem essa questão que se sentem sozinhos. Sim. Não veem perspectiva de futuro. Muitas vezes se sentem como um peso, né? Para a família. Então, ter essa vigilância e esse diálogo, doutora, tu considera importantíssimo para que a gente consiga evitar um desfecho dos piores, né? É que fundamental, é o Francine, quando uma pessoa começa a ter abordagens negativas em relação à vida, quando ela começa a mudar os seus hábitos, as suas atitudes, quando ela deixa de se cuidar, isso também é muito importante, porque quem cuida da saúde, da aparência física, a princípio é uma pessoa que deseja viver, mas o abandono dessas práticas, o isolamento social, os acessos realizados na internet, muitas vezes atrás de busca de formas de suicídio. Eu sempre comento também entre colegas que muitas vezes um paciente busca médicos de outras especialidades, né? E acaba fazendo também comentários sobre a sua saúde mental. Como é importante que esses colegas também fiquem atentos, porque um paciente com dor, ele pode também estar apresentando um sofrimento em relação à saúde mental. Quando existe essa abordagem em relação à falta de vontade de viver, a falta de prazer, a falta de planejamento, a dificuldade de se levantar de manhã. Quando essa queixa surge em relação a outras especialidades médicas, o quanto é importante o encaminhamento para um profissional especializado na área da saúde mental, porque isso pode significar outros sintomas, aonde o paciente, através de uma dor no corpo, busca um atendimento, mas aquela dor no corpo, ela reflete algo mental, psíquico. É sintomático por outra situação. E, então, doutora, o quanto a fé ou a espiritualidade pode ajudar pessoas que daqui a pouco estão nos ouvindo e que têm essa coisa de não ver mais brilho na vida, não ver mais cor na vida, não olha, né, olha para o lado e não pensa, não vê mais sentido. O quanto a fé e a espiritualidade podem ajudar essas pessoas? Ajudam muito. Os estudos mostram, inclusive, que as pessoas que têm uma religião, independente da religião ou da crença, elas cometem menos suicídio. As pessoas que têm mais vínculos sociais também elas cometem menos suicídios. As pessoas que são casadas, enfim, que têm alguma forma também de vida afetiva. Existem os fatores que são de risco e os de proteção. E os de proteção estão relacionados àqueles fatores que nos prendem à vida. Também as pessoas que têm filhos cometem menos estatisticamente. Então, existem vários fatores que a gente vê que são de proteção e outros que são de risco, como a presença de doenças, principalmente as doenças psiquiátricas, a história familiar, pessoas que têm um acesso mais facilitado a armas.
pessoas que têm uma história também de dependência, seja dependência química ou dependência de jogos. Então, existem fatores que nós sabemos que são de proteção e que são de risco. E doutora, a gente está quase chegando ao final aí do nosso podcast, nesse episódio do podcast Entre Nós, mas eu gostaria de saber, e a gente já falou das bets, né, das apostas, mas a gente percebe que situações assim, que talvez não sejam tão organizadas ainda em nível administrativo, né, porque a gente vê aí os governos tentando acertar a melhor forma de lidar com as bets, enfim, com as apostas, mas a gente percebe pessoas que daqui a pouco estavam numa situação, não tem na genética, na família, estavam teoricamente tratadas de saúde mental, mas que a partir do acesso a esses tipos de apostas, de jogos, acabaram piorando a sua saúde. Até então estavam bem, até então estavam bem fisicamente, mentalmente, economicamente, e a partir desse acesso tão liberado a essas plataformas, acabou até mesmo tirando a vida, ou quase chegando, pensando em tirar a vida por conta disso. Por desenvolverem situações compulsivas, aonde o jogo, o ato de jogar, começa a dominar todo o dia a dia, toda a funcionalidade daquele paciente, que antes, além de trabalhar, estudava, saía, tinha vida social, vida conjugal. O jogo, que muitas vezes ele começa como um lazer, né? Ele não começa como algo patológico. A pessoa começa a jogar, começa a ganhar, começa a ter muita esperança naquela mudança de vida rápida, né? Então começa a ser prazeroso, depois se torna cada vez mais necessário. E é esse o ponto que também as pessoas que jogam e que sentem que o jogo está começando a modificar a sua vida, elas precisam buscar tratamento. Porque existe tratamento, Francine. É que na maioria das vezes as pessoas subestimam isso, acreditando que é uma fase, que é um momento bom que elas estão vivendo, mas muitas vezes isso se torna uma situação tão envolvente, tão compulsiva, onde a dependência ela é tão importante que a pessoa não consegue não jogar. É como se fosse realmente uma dependência química, mas não envolvendo substância. As áreas cerebrais que envolve o circuito da recompensa e essa ativação que cada vez ela se torna mais necessária é a mesma se nós formos falar sobre alcoolismo, outras drogas e também no jogo patológico. Então o tratamento ele precisa ser feito de uma forma muito eficaz, porque é o endividamento que leva ao desespero nesses casos, e dentro desse desespero e dessa vergonha que o paciente sente, o suicídio acaba sendo a solução. Doutora Márcia, nós estamos chegando quase ao fim aqui desse episódio denso, Sim. Né? Um episódio difícil de ser abordado. Difícil de ser abordado. Mas eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem, né, doutora Márcia, que não existe nenhuma situação que não seja reversível, né? Aquela pessoa que não vê mais sentido na vida, que não vê mais brilho, né? Que não sorri mais. Ela pode sair dessa situação. Ela pode voltar a enxergar o mundo colorido novamente. Ela precisa fazer isso. E o caminho é o tratamento. É buscar uma avaliação psicológica, se necessário, psiquiátrica. Né? Nem todo paciente ele precisa ser medicado, mas ele precisa ser tratado. A psicoterapia muitas vezes consegue oferecer ferramentas necessárias para essa mudança de visão, essa mudança de abordagem em relação à vida e de posicionamento, porque é o posicionamento do paciente que ele precisa mudar. O tratamento farmacológico ele é muito útil para aqueles casos onde existe também um componente bioquímico envolvido. Um exemplo disso é a depressão, que foge de uma tristeza ou de uma apatia normal e que muitas vezes começa a incapacitar
o paciente de reagir. Nesses casos, o tratamento medicamentoso, a depressão é uma delas, mas existem várias outras condições, ele precisa também ser realizado. Mas a busca por uma avaliação é sempre o passo inicial. Muito obrigada, doutora Márcia. Quem está nos assistindo está precisando, né, ter esse entendimento, indiferente qual for a tua situação, tem saída. E é mais fácil, a tua vida vale muito a pena, a tua vida é o bem mais precioso que tu tem. É mais fácil procurar um atendimento, no caso, existe um caminho, né? Mas é muito melhor do que tu deixar tudo o que tu pode viver nesse momento por causa de um problema que depois tu vai ver é pequenininho comparado à alegria e o tamanho da tua vida. Doutora Márcia, muito obrigada. Sei que não foi fácil, é um tema muito difícil, mas extremamente necessário. E se você nos acompanha aqui no Entre Nós, sabe que temos muitos assuntos aqui no nosso canal no YouTube, também nas redes sociais da doutora Márcia Schmidt. E o mais importante, a tua vida vale a pena. Se você conhece alguém que precisa assistir esse episódio, é só encaminhar. Nós voltamos no próximo episódio do Entre Nós.